Os melhores resultados de tratamento dependem de uma ótima avaliação. O objetivo desse vídeo é te passar como usar teste, quais os principais testes, como fazer um cluster de teste para melhor tomada de decisão clínica, melhorando os seus resultados. Eu sou Léo Setti, fisioterapeuta, osteopata, pesquisador e clínico, e venho através desse canal levar conteúdo de altíssima qualidade diretamente para você, impactando a sua vida e a sua clínica. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e já aproveita e ativa as notificações. Toda semana, vídeos de altíssima qualidade para você. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não existe um teste 100% para qualquer coisa, ponto. A partir daí, a gente tem que entender que muitas vezes um teste vai dar positivo e não vai ter uma relação com o problema, ou vai dar negativo e aquele problema ele teria sim uma relevância. Ok. Apesar disso, algumas coisas clinicamente são extremamente importantes. Testes onde leva em conta simplesmente um resultado de acordo com o teste, ou de acordo com a preferência do terapeuta, ou de acordo com uma pergunta do paciente especificamente, é um teste que deve ser levado em conta no tratamento quando somado com outras coisas, com a história do paciente e com o somatório de outros testes. O teste mais importante clinicamente é aquele que tem a ver com a história e com o problema do paciente ali. Exemplo, se um paciente tem uma dor no ombro, e naquele momento da consulta ele fala, ó, minha dor tá aqui, esse é o principal teste clínico que existe. Então o principal teste é aquele que o indivíduo consegue reproduzir a dor e o problema dele na sua frente. A partir daí, todas as possibilidades que você vai testar a partir da história colhida, de questionários aplicados e de outros, de histórico do paciente pregresso, como cirurgias, fraturas, etc. Tudo a ser testado que tiver uma relação direta em mudar essa dor que o paciente tem, passa a ser testes de altíssima relevância. Então, por exemplo, se o indivíduo tem uma dor para levantar o braço e ele tem uma dificuldade respiratória, ele tem uma mecânica completamente alterada na respiração, e eu quero testar se o diafragma dele influencia esse movimento de braço, eu toco no diafragma dele e falo com ele, levanta o braço, e ele levanta o braço completamente, aquele teste passa a ter uma enorme significância clínica, porque o cérebro dele, o corpo dele, está vendo que o problema que ele trouxe para você até a clínica está sendo ali resolvido por um teste específico. Então, quando o teste muda completamente a dor e amplitude do movimento do paciente na clínica, aquele teste passa a ter um peso muito grande. É claro que isso não vai ser usado simplesmente sozinho para traçar uma abordagem de tratamento. Junto com isso, eu vou explicar para o paciente o porquê que aquela região influencia na melhora do movimento dele. E para isso eu entro com a educação em dor. Eu vou, através da terapia manual, tratar aquela região usando os mesmos parâmetros do teste. E além de tudo, eu vou tratar e retestar. Uma coisa importante é isso. Se eu testo algo que melhora o paciente, por exemplo, vamos supor, o braço dele levanta até aqui. Eu testo, por exemplo, o diafragma dele, toco no diafragma e ele faz o movimento sem dor. E depois que eu trato o diafragma dele, o movimento dele tem um alívio, mas não melhora o tanto que no teste primariamente tinha dado, o que eu vou fazer? Volto no diafragma e trato mais um pouco, faltou dose de tratamento. Então o teste ele é extremamente relevante e o que eu busco após o tratamento é fazer um reteste, sem a minha mão no local. Então vamos lá, voltando ao exemplo. O paciente tem uma dor e limitação a 90 graus de ombro. Eu testo o diafragma dele e ele levanta o braço até 180 graus. Depois que eu trato o diafragma dele, e eu vou usar no tratamento direção e a pressão que eu usei no teste, e aí quando eu retesto ele, eu já vou retestar sem a mão no diafragma. Eu vou falar com ele, levanta o braço agora. E quando ele levanta o braço e melhora completamente a dor, ele entende, o cérebro dele começa a entender que aquele movimento
pode ser realizado e que aquela região que eu tratei, ela realmente tem uma ligação com o problema de dor ao movimento de flexão de ombro dele. Isso é muito importante porque, principalmente em dores crônicas, o indivíduo inconscientemente desenvolve um medo do movimento ao qual ele sente a dor. E quando a gente faz isso, a gente muda esse medo do movimento. A gente muda a cinesiofobia. Eu estou participando atualmente de um estudo que chama efeito de mediação na terapia manual no alívio de dor. O que esse estudo faz? A gente já sabe que a terapia manual alivia a dor. Isso é fato. E também tem uma ação na melhora de amplitude de movimento, principalmente a curto prazo. Mas quais os mecanismos por trás disso? E a gente está por trás de uma revisão sistemática disso. E um dos estudos dessa revisão sistemática mostraram que um dos efeitos mediadores é justamente essa de mudar o medo de movimento. Com a terapia manual, a gente consegue fazer com que o paciente execute o movimento que ele sentia dor, sem dor ou diminuindo muito a dor. E também com uma amplitude aumentada. Então o teste é bom, ele é o melhor teste possível quando eu trago ele para o problema do paciente. O problema é que ele chegou na minha frente, tá? E além disso, a tomada de decisão clínica vai ser sempre baseada na construção que eu estou fazendo com o paciente na clínica. Primeiro eu colho a história dele, em alguns casos eu aplico alguns questionários validados, o PROMIS, porque nada melhor que um bom questionário para escutar o paciente sem a minha interferência. Eu costumo usar isso na clínica também. Eu aplico um questionário, depois escuto a história do paciente, depois eu peço a ele o movimento que incomoda ele, se ele tiver, é o melhor teste que existe, e eu vou estar sempre trazendo esse teste durante o processo clínico, e toda a tomada de decisão eu vou tomar junto com o paciente. A educação em dor, muitas vezes, eu vou estar fazendo durante a sessão, junto com o teste, mostrando que aquilo melhora, que o problema que está na ressonância dele, muitas vezes, não vai ter alteração com a dor dele. Então, se o paciente, voltando ao caso, tem um exame de imagem, uma tendinite do supraespinhoso, e eu faço um teste no diafragma e eu melhoro a amplitude de movimento dele, a educação em dor que eu vou fazer com esse paciente vai ser justamente nesse momento. Quando eu toco no diafragma, eu mudo a tendinite? O paciente, eu sempre pergunto isso para o paciente. Aí o paciente para pensar. Poxa, quando você toca no meu diafragma, realmente, o meu tendão não muda. Eu não conserto o tendão tocando no diafragma, o tendão do ombro. Então, por que melhora? Porque a tendinite, a alteração do exame de imagem, não tem uma relação de causalidade com a dor no ombro dele. Olha que interessante isso. O paciente visualizando isso, é mais fácil de eu falar para ele que pessoas sem dor costumam também ter alterações no exame de imagem. Isso já é sabido. Indivíduos sem dor que fazem ressonância do ombro costumam ter alterações de tendinopatia, de desgaste, do acrômio, alterações anatômicas. Aliás, alterações anatômicas não têm uma correlação direta com o problema do paciente. Só que é muito mais fácil eu trazer isso para a consulta quando eu mostro para ele que isso não tem relevância. Então, dica-chave para a sua clínica. Antes disso, não deixa de dar o like, porque esse vídeo merece o like. Mais uma dica-chave para a sua clínica. Tenta sempre conduzir a sua sessão de avaliação e intervenção clínica de acordo com o que você está construindo com o paciente, levando sempre em conta a queixa principal dele. Não foge da queixa principal do paciente. Toda a educação, toda mudança de estratégia, mudança de hábito, vai ser mostrando para ele que isso vai impactar sim no problema que ele te trouxe. E assim, a possibilidade de um desfecho melhor, de alívio da dor e incapacidade, aumenta muito. Até o próximo vídeo.